O aroma do café expresso ainda pairava no ar da Castilho Incorporações, quando Bruno Santana chegou naquela segunda-feira de março que mudaria para sempre sua vida. Há 2 anos trabalhando como analista de projetos na empresa familiar mais tradicional do Centro Empresarial de Florianópolis, ele conhecia cada canto daquele prédio de 6 andares que respirava hierarquia e respeito às tradições catarinenses. As paredes decoradas com fotos antigas da cidade e o retrato solene do fundador na sala de reuniões contavam a história de 3 gerações dedicadas ao mercado imobiliário. Bruno ajustou a gravata azul marinho enquanto caminhava pelos corredores que ecoavam as conversas animadas dos colegas. Seu perfeccionismo obsessivo o fazia chegar sempre 15 minutos antes do horário, uma característica que seu chefe anterior, Sr. Antônio, sempre elogiava durante as reuniões matinais. Aquela rotina confortável estava prestes a se transformar em um pesadelo que testaria todos os seus valores familiares. A novidade chegou junto com o cafezinho das 9 horas. Henrique Castilho, filho do proprietário e herdeiro aparente do império familiar, reuniu toda a equipe no salão principal para apresentar Ricardo Moreira, o novo gerente de operações. O homem de 42 anos exalava uma confiança que beirava a arrogância, seus olhos percorrendo o ambiente como se estivesse avaliando propriedades em potencial. Ricardo é apadrinhado político da família e traz uma experiência valiosa do mercado paulista, anunciou Henrique, enquanto o novo chefe cumprimentava cada funcionário com um sorriso que não chegava aos olhos. Quando chegou a vez de Camila Torres, namorada de Bruno e analista financeira da empresa, Ricardo segurou sua mão alguns segundos a mais que o protocolo exigia, fazendo-a retirar discretamente a mão enquanto desviava o olhar. Bruno sentiu um aperto no estômago, mas sua educação conservadora o fez interpretar aquilo como um cumprimento cordial demais, nada além de falta de tato social. Criado por Dona Conceição, sua avó materna, que sempre pregava o respeito às autoridades e às hierarquias estabelecidas, ele havia aprendido a engolir suas impressões iniciais e dar o benefício da dúvida às pessoas em posições superiores. Durante os primeiros dias, Ricardo estabeleceu sua presença de forma sutil, mas marcante. Mudou a disposição das mesas no escritório, alegando otimização do fluxo de trabalho. Mas Bruno notou que a mesa de Camila agora ficava diretamente em seu campo de visão da sala envidraçada do gerente. As reuniões matinais, antes informais e colaborativas, tornaram-se eventos estruturados, onde Ricardo dominava as conversas com histórias de suas conquistas profissionais em São Paulo. Em São Paulo, as mulheres são mais despachadas, comentou Ricardo durante uma dessas reuniões, seus olhos percorrendo as funcionárias presentes. Aqui em Floripa, vocês têm esse charme catarinense que é muito mais doce. O comentário provocou risos nervosos e olhares desconfortáveis entre as mulheres presentes, enquanto Bruno sentia suas mãos se fecharem involuntariamente. Fernanda Lima, especialista em logística e mãe solteira de 2 filhos pequenos, foi uma das primeiras a expressar desconforto. Durante o almoço no restaurante Por Quilo da esquina, ela confidenciou a Bruno e Camila que se sentia observada constantemente. É como se ele estivesse me catalogando, murmurou, mexendo nervosamente a salada no prato. Mas preciso deste emprego. Vocês sabem disso. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível no ambiente de trabalho. Os corredores antes cheios de conversas descontraídas agora ecoavam apenas sussurros cautelosos. A tradicional mesa de sinuca do departamento permanecia abandonada após o expediente, e até mesmo as plantas ornamentais pareciam murchar por falta de cuidado, refletindo o clima organizacional cada vez mais tenso. Bruno começou a perceber padrões que o incomodavam profundamente. Ricardo tinha o hábito de se posicionar muito próximo às funcionárias durante explicações de procedimentos, sua mão ocasionalmente tocando ombros ou braços, de forma que poderia ser interpretada como casual, mas que claramente as deixava desconfortáveis. Durante as apresentações, seus comentários sobre a dedicação e beleza das funcionárias vinham sempre acompanhados de sorrisos que faziam Bruno se remexer na cadeira. A cultura empresarial da Castilho Incorporações
construída ao longo de décadas de gestão familiar, começava a se corroer por dentro. O que antes era um ambiente onde as pessoas se sentiam parte de uma grande família, agora se transformava em um campo minado de tensões silenciosas e olhares furtivos. Bruno, com sua natureza protetora herdada dos ensinamentos de Dona Conceição, sentia-se cada vez mais dividido entre seu instinto de defender as colegas e seu temor de confrontar uma autoridade estabelecida. O primeiro mês terminava com Bruno observando pela janela de seu andar as luzes que se acendiam no centro empresarial de Florianópolis. A ponte Hercílio Luz brilhava ao longe, um símbolo da tradição e modernidade que caracterizavam sua cidade natal. Ele não imaginava que os próximos meses testariam não apenas sua coragem profissional, mas também os valores familiares que moldaram sua personalidade desde a infância. A segunda-feira do segundo mês chegou carregada de uma energia diferente. Bruno notou que Camila parecia mais retraída durante o café da manhã que dividiam no apartamento que alugavam juntos na Trindade. Seus 2 anos de relacionamento haviam criado uma intimidade que permitia a ele detectar mudanças sutis em seu humor. Mas quando perguntou se algo estava errado, ela apenas murmurou que estava preocupada com os novos procedimentos da empresa. O dia transcorreu normalmente até a reunião das 15 horas, quando Ricardo decidiu implementar uma nova dinâmica. Vamos tornar nossas apresentações mais interativas, anunciou pedindo para que cada funcionária se levantasse e explicasse seus projetos atuais, enquanto ele avaliava a postura profissional. Bruno observou com crescente desconforto como os olhos do gerente percorriam os corpos das colegas de forma claramente inadequada. Quando chegou a vez de Camila apresentar os relatórios financeiros do trimestre, Ricardo interrompeu diversas vezes com comentários que tinham duplo sentido. Você tem uma forma muito persuasiva de apresentar números, disse ele, levantando-se de sua cadeira e se posicionando ao lado dela. Aposto que consegue convencer qualquer cliente. O tom de voz e o sorriso que acompanharam o comentário fizeram Bruno apertar os punhos sob a mesa. Fernanda, que apresentou em seguida, recebeu comentários ainda mais diretos. Logística exige muito jogo de cintura, observou Ricardo, gesticulando de forma que suas mãos quase tocaram a cintura dela. Você parece ter flexibilidade para lidar com situações complexas. O constrangimento da colega era visível, suas bochechas vermelhas contrastando com o tom profissional que tentava manter na voz. Após a reunião, Bruno encontrou Camila no banheiro feminino, conversando baixinho com outras colegas. Quando ele se aproximou, elas interromperam a conversa abruptamente, um sinal claro de que estavam discutindo algo que não queriam que os homens ouvissem. Está tudo bem? Perguntou ele. Mas Camila apenas acenou que sim, evitando seu olhar. Durante o almoço, Bruno tentou novamente abordar o assunto. As reuniões estão estranhas, comentou, observando a reação de Camila. Ela hesitou por um momento antes de responder. Ricardo tem uma forma particular de gerenciar, mas é nosso chefe, precisamos nos adaptar. A resposta evasiva apenas aumentou a preocupação de Bruno, que conhecia bem a personalidade direta de sua namorada. Os dias seguintes trouxeram mais sinais preocupantes. Ricardo havia adotado o hábito de fazer rondas pelos setores após o horário comercial, quando poucos funcionários permaneciam no escritório. Bruno, que frequentemente ficava até mais tarde para revisar projetos, notou que essas visitas eram particularmente frequentes ao setor financeiro, onde Camila trabalhava. Uma quinta-feira, por volta das 19 horas, Bruno estava finalizando uma planilha quando ouviu a voz de Ricardo vinda da sala ao lado. Camila, você poderia me ajudar com este relatório? Preciso de uma perspectiva mais feminina sobre os números. O tom íntimo da solicitação fez Bruno levantar-se da cadeira, mas quando chegou à porta, viu apenas Ricardo folheando papéis, enquanto Camila digitava no computador, ambos mantendo uma distância profissional adequada. Desculpe interromper, disse Bruno, mas prometi levar Camila para jantar hoje. Ricardo sorriu de forma que não transmitia simpatia alguma. Claro, Bruno. Aliás, você tem uma namorada muito dedicada. Fica até tarde sempre que preciso de ajuda extra. A ênfase na palavra dedicada
carregava uma conotação que fez Bruno sentir seu estômago se revirar. No caminho para casa, Camila estava mais silenciosa que o usual. Quando finalmente chegaram ao apartamento, Bruno decidiu confrontar a situação diretamente. Camila, o que está acontecendo no trabalho? Você não tem sido a mesma desde que Ricardo chegou. Ela o olhou por um longo momento antes de suspirar profundamente. É complicado, Bruno. Ele não fez nada explícito. Mas a forma como olha, os comentários, as solicitações para ficar até mais tarde, está me deixando muito desconfortável. A confirmação de suas suspeitas fez Bruno sentir uma raiva que há muito não experimentava. Por que não me contou antes? Perguntou, tentando controlar a voz. Porque sei como você é. Sei que vai querer confrontá-lo. E isso só vai piorar as coisas para mim. Ele é nosso chefe, Bruno. Tem o poder de tornar nossa vida profissional um inferno se quiser. A lógica de Camila era impecável, mas ia contra todos os instintos protetivos que Bruno havia desenvolvido ao longo da vida. Naquela noite, ele ficou acordado até tarde, olhando pela janela do apartamento as luzes da cidade. Florianópolis dormia tranquila, mas dentro do peito de Bruno, uma tempestade se formava. Os ensinamentos de Dona Conceição sobre respeitar autoridades chocavam-se frontalmente com sua necessidade de proteger a mulher que amava. O segundo mês chegava ao fim com Bruno, enfrentando o primeiro grande dilema moral de sua vida profissional. O terceiro mês começou com uma descoberta que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Era uma sexta-feira de abril, quando Bruno e Camila aproveitaram o almoço estendido para comer no restaurante por quilo que frequentavam desde que começaram a namorar. O local, decorado com azulejos que remetiam à colonização açoriana, sempre havia sido um refúgio onde podiam conversar livremente sobre trabalho e planos futuros. Camila parecia particularmente nervosa, mexendo a comida no prato sem realmente comer. Bruno, preciso te mostrar uma coisa, disse ela finalmente, retirando o celular da bolsa com mãos visivelmente trêmulas. Mas você tem que me prometer que não vai fazer nada impulsivo. A seriedade em sua voz fez Bruno parar de mastigar e se concentrar totalmente nela. Ricardo está me mandando mensagens no WhatsApp, revelou Camila, entregando o telefone para Bruno. Começou na semana passada, sempre depois das 8 da noite. Bruno pegou o aparelho com mãos que tremiam ligeiramente, seu estômago se contraindo antes mesmo de ver o conteúdo das mensagens. As primeiras mensagens eram aparentemente inocentes. Espero que tenha chegado bem em casa. E obrigado pela dedicação hoje. Mas conforme Bruno rolava a conversa para baixo, o tom mudava drasticamente. Você fica ainda mais bonita quando está concentrada. E adoraria conhecer melhor sua personalidade fora do escritório. Eram seguidas por convites para tomar um café e conversar sobre sua carreira, em locais que claramente não eram ambientes profissionais. A mensagem que mais perturbou Bruno havia chegado na noite anterior. Sei que você é uma mulher inteligente e ambiciosa. Posso ser muito útil para seu crescimento profissional, Camila. Pense no que conversamos hoje. O tom de chantagem velada era inconfundível, fazendo Bruno sentir uma raiva que nunca havia experimentado. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntou ele, tentando controlar a voz. E o que foi que vocês conversaram ontem? Camila suspirou profundamente antes de responder. Ele me chamou na sala dele após o expediente. Disse que vê potencial em mim para uma promoção, mas que precisa ter certeza de que sou uma pessoa de confiança da equipe dele. Confiança no sentido de... Bruno não conseguiu terminar a pergunta. Ele não disse explicitamente, mas insinuou que funcionários próximos a ele têm mais oportunidades de crescimento. Falou sobre viagens de negócios, jantares com clientes importantes, eventos exclusivos da empresa. Camila pausou, olhando diretamente nos olhos de Bruno. E mencionou que você parece ser muito ciumento e que isso poderia atrapalhar minha evolução profissional. A manipulação psicológica era clara como cristal. Ricardo estava não apenas assediando Camila, mas também tentando isolá-la de Bruno, criando um ambiente onde ela se sentisse obrigada a escolher entre o relacionamento e a carreira. Bruno sentiu suas mãos se fecharem involuntariamente, mas a voz suave de Camila o trouxe de volta à realidade.
Eu respondi apenas com educação porque tenho medo de retaliações, mas não participei de nenhuma conversa pessoal e sempre mantive distância. A honestidade de Camila era reconfortante, mas não diminuía a gravidade da situação. Bruno sabia que precisavam documentar tudo, mas também compreendia o medo dela de denunciar um superior em uma empresa familiar tradicional. Vamos salvar todas essas conversas, disse Bruno, puxando o próprio celular. E você precisa começar a responder de forma ainda mais formal, criando evidências de que não há reciprocidade. Enquanto transferiam os prints das conversas, Bruno notou que outras funcionárias passavam pela mesa deles com expressões preocupadas, um sinal de que não eram os únicos a enfrentar problemas com o novo gerente. De volta ao escritório, Bruno observou Ricardo com novos olhos. Cada sorriso, cada comentário, cada olhar direcionado às funcionárias agora carregava um peso sinistro. Durante a reunião da tarde, quando Ricardo elogiou publicamente a dedicação especial de Camila aos projetos, Bruno teve que se controlar para não se levantar e confrontá-lo ali mesmo. Fernanda também parecia mais tensa que o usual. Durante uma pausa para café, ela se aproximou discretamente de Bruno. "Posso conversar com você um minuto?" perguntou, olhando nervosamente ao redor. Quando se afastaram dos demais colegas, ela revelou: "Ricardo está fazendo comentários estranhos comigo também. Ontem perguntou se sou uma mãe liberal e se sei me divertir quando não estou cuidando das crianças." A revelação confirmou as suspeitas de Bruno de que o comportamento de Ricardo era sistemático, não um interesse específico por Camila. "Fernanda, você documentou esses comentários?" perguntou ele. "Não", respondeu ela, "mas outras colegas têm histórias similares. Acho que precisamos nos organizar de alguma forma." Naquela tarde, Bruno tomou uma decisão que mudaria o rumo de toda a situação. Depois que a maioria dos funcionários havia saído, ele permaneceu no escritório com o pretexto de finalizar relatórios, mas na verdade queria observar como Ricardo se comportava quando pensava estar sem vigilância. Por volta das 19 horas, viu o gerente se dirigir ao setor financeiro, onde Camila ainda trabalhava. Posicionando-se estrategicamente atrás de uma divisória, Bruno conseguiu ouvir parte da conversa. "Camila, você recebeu minhas mensagens?" disse Ricardo em um tom que soava quase íntimo. "Sim, senhor, recebi", respondeu ela formalmente. "Não precisa ser tão formal comigo. Somos uma equipe, não é? E pessoas da mesma equipe se ajudam mutuamente." "Claro. Sempre que precisar de apoio profissional, estarei disponível", respondeu Camila, mantendo o tom estritamente corporativo. Bruno pôde ouvir a frustração na voz de Ricardo quando ele disse: "Profissional, sim, claro. Mas você sabe que as melhores oportunidades surgem quando há química entre os membros da equipe." Foi nesse momento que Bruno decidiu intervir. Tossi alto antes de se aproximar do setor financeiro. "Desculpem a interrupção, mas preciso pegar uns documentos que esqueci aqui." Ricardo se afastou imediatamente de Camila, seu rosto mostrando irritação pela interrupção. "Claro, Bruno. Aliás, estava justamente explicando para Camila sobre as novas responsabilidades que ela pode assumir." "Que bom", respondeu Bruno, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. "Camila é realmente muito competente. Tenho certeza de que qualquer promoção que ela receber será baseada puramente em mérito profissional." O recado estava dado, e a tensão no ar era palpável. Ricardo murmurou algo sobre precisar ir embora e saiu rapidamente, deixando Bruno e Camila sozinhos. Naquela noite, enquanto caminhavam pela beira-mar norte observando as luzes da ponte, Bruno e Camila discutiram estratégias para lidar com a situação. "Não podemos mais ignorar isso", disse Bruno. "Ele está escalando o comportamento, e outras colegas também estão sendo afetadas." Camila concordou, mas expressou preocupação com as possíveis consequências de uma denúncia formal. "Vamos começar documentando tudo meticulosamente", decidiu Bruno. "Há a conversar discretamente com outras funcionárias para ver se estão dispostas a se unir. Sozinha, sua palavra pode ser questionada, mas se várias mulheres relatarem comportamentos similares, a estratégia era arriscada, mas necessária." O terceiro mês terminava com Bruno e Camila unidos não apenas como casal, mas como aliados em uma batalha que estava apenas começando.
Abril chegava ao fim quando a situação com Ricardo Moreira atingiu um novo patamar de gravidade. Fernanda Lima havia se tornado o alvo principal das investidas do gerente. Uma escolha que Bruno logo percebeu ser estratégica e cruel. Como mãe solteira de 2 filhos pequenos, ela dependia integralmente do emprego para sustentar a família, uma vulnerabilidade que Ricardo explorava sem nenhum escrúpulo. A primeira manifestação clara dessa perseguição aconteceu durante uma segunda-feira chuvosa típica de Florianópolis. Fernanda havia preparado uma apresentação detalhada sobre a otimização das rotas de entrega para o projeto residencial da Lagoa da Conceição, trabalho que havia lhe tomado o fim de semana inteiro. Quando chegou o momento de apresentar para o cliente, Ricardo interrompeu-a, após apenas 5 minutos. Fernanda, me parece que você não compreendeu bem as necessidades do cliente, disse ele, em frente a todos os presentes na sala de reuniões que ainda conservava o retrato do fundador da empresa. Talvez seja melhor eu assumir esta apresentação. A humilhação pública foi devastadora, especialmente porque todos sabiam da qualidade excepcional do trabalho de Fernanda. Bruno observou a cena com crescente indignação. Fernanda havia passado 5 anos aperfeiçoando sua expertise em logística, e aquela apresentação era tecnicamente perfeita. A interrupção de Ricardo não tinha base profissional alguma. Era pura demonstração de poder sobre uma funcionária que ele sabia não poder retaliar facilmente. Nos dias seguintes, Ricardo implementou uma estratégia de sabotagem sistemática. Mudava prazos de última hora especificamente para os projetos de Fernanda, alegando mudanças nas prioridades dos clientes. Criticava seu trabalho publicamente por questões mínimas que ignorava nos trabalhos de outros funcionários. Durante uma reunião particularmente tensa, chegou a questionar se a vida pessoal de Fernanda não estava afetando sua concentração profissional. É difícil para uma mãe solteira manter o foco que exigimos aqui, comentou Ricardo durante o cafezinho das 15 horas, enquanto Fernanda estava presente. Talvez ela precise de uma função com menos pressão, mais compatível com suas circunstâncias pessoais. O comentário foi como uma bofetada pública, e Bruno viu lágrimas se formando nos olhos da colega. A reação instintiva de Bruno foi se levantar e confrontar Ricardo ali mesmo. Mas a mão de Camila em seu braço e o olhar suplicante de Fernanda o fizeram se conter. Ambas sabiam que uma explosão emocional masculina só pioraria a situação para elas. Bruno teve que engolir sua revolta e assistir em silêncio, enquanto Ricardo continuava sua campanha de humilhação. O ambiente físico da empresa começou a refletir as mudanças na dinâmica organizacional. Os corredores, antes cheios de conversas animadas sobre projetos e vida pessoal, agora ecoavam apenas sussurros nervosos e discussões profissionais formais. A tradicional mesa de sinuca do departamento permanecia abandonada após o expediente, símbolo de como o ambiente descontraído havia se transformado em um campo minado de tensões. Até mesmo as plantas ornamentais do escritório começaram a murchar, não por falta de água, mas pela atmosfera pesada que pairava sobre o ambiente. A secretária, Dona Maria, comentou discretamente com Bruno que nunca havia visto o escritório tão sem vida, em seus 15 anos trabalhando para a família Castilho. Foi durante uma dessas semanas tensas que Bruno fez uma descoberta que mudaria completamente sua perspectiva sobre a situação. Trabalhando até tarde numa quinta-feira, ele precisou usar a impressora localizada próxima à sala de Ricardo. Quando chegou lá, encontrou documentos esquecidos na bandeja de saída. Papéis que claramente não deveriam estar ali. Inicialmente, Bruno apenas pretendia colocar os papéis de volta na mesa de Ricardo, mas os cabeçalhos chamaram sua atenção. Eram propostas comerciais da Castilho Incorporações com informações alteradas, versões que nunca havia visto nas reuniões oficiais. Os preços estavam modificados e havia anotações manuscritas sobre comissões especiais e acordos paralelos. Sua consciência profissional o alertou imediatamente. Aqueles documentos sugeriam que Ricardo estava negociando contratos particulares usando informações confidenciais da empresa. Bruno fotografou discretamente algumas páginas com seu celular
antes de colocar os papéis de volta no lugar, sua mente processando as implicações do que havia descoberto. A descoberta criou um dilema ético complexo. Se Ricardo estava realmente cometendo fraudes financeiras, isso poderia ser a chave para removê-lo da empresa sem que as denúncias de assédio precisassem ser expostas publicamente. Por outro lado, uma investigação sobre irregularidades financeiras poderia afetar outros funcionários inocentes e até mesmo a estabilidade da empresa familiar. Durante o fim de semana, Bruno discutiu suas descobertas com Camila em seu apartamento na Trindade. Se ele está vendendo informações para concorrentes ou fazendo acordos paralelos, isso é muito mais grave que assédio, observou Camila. Henrique e o pai dele levam a integridade financeira da empresa muito a sério. Isso poderia destruir completamente a reputação da família. Mas precisamos ter mais evidências antes de acusar alguém de fraude, ponderou Bruno. E também não podemos ignorar o que ele está fazendo com você, com Fernanda e com outras colegas. Uma coisa não anula a outra. A complexidade da situação estava se tornando quase insuportável, mas Bruno sabia que não podia mais permanecer passivo. Na segunda-feira seguinte, ele decidiu observar mais atentamente os padrões de comportamento de Ricardo. Notou que o gerente frequentemente fazia ligações particulares da sua sala, com a porta fechada, sempre após o horário comercial, quando poucos funcionários permaneciam no escritório. Durante essas ligações, que Bruno conseguia ouvir parcialmente quando passava pelo corredor, palavras como proposta alternativa e nosso acordo eram frequentes. O mês de abril terminava com Bruno se sentindo como um equilibrista numa corda bamba. De um lado, tinha a responsabilidade de proteger Camila, Fernanda e outras colegas do assédio sistemático. Do outro, havia descoberto evidências de possível corrupção financeira que poderia afetar toda a empresa. Em ambos os casos, confrontar Ricardo diretamente poderia resultar em retaliações devastadoras para todos os envolvidos. Naquela última noite de abril, enquanto observava as luzes de Florianópolis da janela de seu apartamento, Bruno tomou uma decisão que definiria o rumo de toda a crise. Não podia mais ser apenas um observador silencioso. Era hora de agir, mas de forma estratégica e cuidadosa. O quinto mês traria consigo uma reviravolta, que ninguém na Castilho Incorporações estava preparado para enfrentar. Maio chegou a Florianópolis carregado de expectativa pela tradicional festa junina da Castilho Incorporações, evento anual que misturava elementos folclóricos com networking corporativo, em um ambiente que normalmente fortalecia os laços entre funcionários e suas famílias. Este ano, porém, a festividade se transformaria no palco de um confronto que mudaria para sempre a dinâmica da empresa. A festa havia sido planejada para a primeira sexta-feira do mês no salão de eventos da própria empresa, decorado com bandeirinhas coloridas, balões e barracas típicas que remetiam às tradições açorianas tão caras à cultura catarinense. O cheiro de quentão, pipoca e pinhão assado pairava no ar, criando uma atmosfera de descontração que contrastava dramaticamente com a tensão acumulada nos últimos meses. Bruno chegou à festa acompanhado de Camila, ambos vestidos a caráter com roupas xadrez e chapéu de palha. Apesar da aparente normalidade, ele mantinha-se a alertar, observando cada movimento de Ricardo Moreira, que circulava pelo evento com um copo de quentão na mão e um sorriso que não conseguia disfarçar suas intenções predatórias. Durante a primeira hora, tudo transcorreu dentro da normalidade esperada. Henrique Castilho fez o discurso tradicional, agradecendo o empenho de todos os funcionários, enquanto a banda contratada tocava sucessos do forró e da música sertaneja. Fernanda havia trazido seus 2 filhos pequenos, que brincavam animados entre as barracas, proporcionando um raro momento de alegria genuína em meio à atmosfera tensa dos últimos meses. Ricardo, no entanto, parecia ter interpretado o ambiente descontraído da festa como uma oportunidade para intensificar seus comportamentos inadequados. Bruno o observou se aproximar de diferentes funcionárias com comentários sobre seus trajes típicos, sempre encontrando formas de mencionar como ficavam atraentes ou charmosas vestidas daquela forma. Camila, você está linda nessa roupa caipira.
disse Ricardo quando se aproximou do casal próximo à barraca de pescaria. Aposto que sabe dançar quadrilha também. Que tal me ensinar alguns passos? O convite, feito na frente de Bruno, carregava uma provocação clara, testando os limites da paciência do analista de projetos. Obrigada pelo elogio, Ricardo, respondeu Camila diplomaticamente, mas prometi a primeira dança ao Bruno. A recusa educada não desencorajou Ricardo, que permaneceu ao lado do casal, fazendo comentários sobre como casais jovens deveriam ser mais flexíveis e como networking em festas poderia abrir portas profissionais. O ponto de ruptura chegou por volta das 21 horas, quando a maioria dos funcionários já estava relaxada pelo efeito do quentão e a música havia mudado para ritmos mais lentos. Camila havia se dirigido à barraca de quentão para buscar bebidas quando Ricardo a seguiu, posicionando-se de forma que ficasse parcialmente oculto da visão geral pela estrutura da barraca. Bruno, que mantinha Camila sempre em seu campo de visão, notou a aproximação e começou a se dirigir na direção dela. Foi quando viu Ricardo se posicionar muito próximo a Camila, encurralando-a contra a parede da barraca. O som do forró que deveria alegrar a confraternização se transformou na trilha sonora de um momento que Bruno jamais esqueceria. Camila, já falei com Henrique sobre sua promoção, ouviu Bruno dizer Ricardo quando se aproximou o suficiente. Mas ele precisa ver que você é uma pessoa colaborativa. Que tal demonstrarmos nossa parceria profissional? Antes que Camila pudesse responder, Ricardo tentou beijá-la à força, segurando seu rosto com as mãos de forma que ela não conseguisse se desviar. O que aconteceu em seguida surpreendeu até mesmo Bruno. Camila empurrou Ricardo com força suficiente para fazê-lo derrubar parte das decorações da barraca, gritando alto o suficiente para que várias pessoas olhassem na direção deles. Tire suas mãos de mim! Isso é assédio. A coragem de Camila em denunciar publicamente o comportamento criou um momento de silêncio constrangedor na festa. Bruno chegou ao local segundos depois, encontrando Ricardo tentando se recompor enquanto murmurava algo sobre mal-entendidos e brincadeiras de festa junina. Várias funcionárias haviam testemunhado a cena, incluindo Fernanda e outras colegas que há meses sofriam com comportamentos similares. O véu de silêncio que protegia Ricardo finalmente havia sido rompido. Você está bem? Perguntou Bruno a Camila, que tremia visivelmente, mas mantinha uma postura determinada. Estou, respondeu ela, olhando diretamente para Ricardo, e não vou mais fingir que nada está acontecendo. A firmeza em sua voz ecoou entre as testemunhas, várias das quais começaram a sussurrar entre si sobre situações similares que haviam presenciado ou vivenciado. Ricardo tentou controlar a situação, apelando para sua autoridade. Houve um mal-entendido aqui, disse ele em voz alta o suficiente para que outros ouvissem. Camila interpretou erroneamente uma demonstração de apreço profissional. Talvez seja melhor conversarmos sobre isso na segunda-feira, em ambiente apropriado. A tentativa de minimizar o ocorrido apenas intensificou a indignação das testemunhas. Foi nesse momento que Bruno perdeu completamente o controle emocional que sempre caracterizou sua personalidade. Mal-entendido? Disse ele, elevando a voz. Eu vi você forçar um beijo na minha namorada. Todo mundo aqui viu. A acusação pública criou um círculo de espectadores ao redor do grupo, incluindo Henrique Castilho, que se aproximava com expressão preocupada. Bruno, você está alterado, disse Ricardo, tentando parecer racional. Talvez seja melhor você se acalmar antes de dizer coisas que pode se arrepender. A condescendência no tom de voz foi a gota d'água. Bruno deu um passo à frente, posicionando-se diretamente em frente a Ricardo. O único que deveria se arrepender aqui é você, replicou Bruno, sua voz carregada de meses de raiva reprimida. Por meses você tem assediado as funcionárias desta empresa. Camila recebe mensagens inadequadas suas no WhatsApp. Fernanda é sabotada e humilhada publicamente porque não aceita suas investidas. E agora você tenta beijar minha namorada à força numa festa da empresa. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz de Fernanda. Ele está falando a verdade. Ricardo tem me perseguido há meses. Outras vozes femininas se juntaram à dela, criando um coro de denúncias que transformou a festa junina em um tribunal improvisado.
A coragem de Camila havia aberto as comportas para que outras vítimas finalmente se manifestassem. Henrique Castilho, filho do proprietário, observava a cena com uma expressão que misturava choque e preocupação. "Ricardo, acho melhor conversarmos sobre isso em particular", disse ele, tentando conter a crise. Mas Ricardo, percebendo que sua posição estava comprometida, optou por uma estratégia de intimidação que selaria definitivamente seu destino na empresa. "Henrique, este rapaz está claramente descontrolado e sua namorada está inventando situações para chamar atenção", disse Ricardo, apontando para Bruno e Camila. "Sugiro que consideremos se funcionários que criam este tipo de confusão são adequados para nossa cultura empresarial familiar." A ameaça velada de demissão foi ouvida por todos os presentes. A resposta de Bruno ecoou por todo o salão. "A única pessoa inadequada para esta empresa é você, Ricardo. E se você tentar prejudicar Camila ou qualquer outra funcionária por conta desta denúncia, garantirei que toda Florianópolis saiba que tipo de homem a Castilho Incorporações emprega como gerente." A determinação em sua voz deixou claro que a batalha estava apenas começando. A festa junina terminou mais cedo naquele ano, com funcionários saindo em pequenos grupos, sussurrando sobre os acontecimentos. Ricardo deixou o evento visivelmente perturbado, enquanto Bruno e Camila foram cercados por colegas que expressaram apoio e compartilharam suas próprias experiências. O que deveria ter sido uma noite de confraternização havia se transformado no estopim de uma revolução silenciosa dentro da Castilho Incorporações. A segunda-feira seguinte chegou carregada de tensão e expectativa. Bruno entrou no escritório da Castilho Incorporações, sabendo que sua carreira na empresa provavelmente chegara ao fim, mas determinado a não recuar diante das ameaças de Ricardo Moreira. O confronto público da festa junina havia criado uma linha divisória irreversível, e agora era questão de tempo até que as consequências se manifestassem. Camila chegou ao trabalho visivelmente nervosa, mas com uma determinação que Bruno não via há meses. Durante o fim de semana, eles haviam decidido que não havia mais volta. Era preciso levar a situação até suas últimas consequências, independentemente do custo pessoal e profissional que isso pudesse acarretar. A manhã transcorreu em um silêncio tenso, quebrado apenas pelos sussurros discretos entre colegas que haviam testemunhado os eventos da sexta-feira. Ricardo chegou ao escritório por volta das 9 horas, dirigindo-se diretamente para sua sala sem cumprimentar ninguém. Sua expressão sombria deixava claro que ele havia passado o fim de semana planejando sua contraofensiva. Por volta das 10 horas, a secretária Dona Maria chamou Bruno para uma reunião urgente na sala de Henrique Castilho. Quando chegou lá, encontrou não apenas o filho do proprietário, mas também Ricardo, que o olhava com uma mistura de desprezo e satisfação. "Bruno, sente-se, por favor", disse Henrique, seu tom formal indicando a gravidade da situação. "Precisamos conversar sobre os acontecimentos de sexta-feira", continuou Henrique. "Ricardo me relatou sua versão dos fatos e estou preocupado com algumas alegações graves que foram feitas." Bruno sentiu seu estômago se contrair, mas manteve-se firme. "Henrique, tudo o que disse na festa é verdade. Ricardo tem assediado sistematicamente as funcionárias desta empresa." Ricardo interveio com voz controlada. "Henrique, como expliquei, Bruno tem demonstrado comportamento ciumento e possessivo em relação à namorada. Na sexta-feira, ele interpretou erroneamente uma interação profissional cordial e criou uma situação constrangedora para todos os presentes. A inversão da narrativa era habilidosa, transformando Bruno no agressor e Ricardo na vítima. "Interação profissional cordial?", repetiu Bruno, sua voz subindo de tom. "Você tentou beijar minha namorada à força. Várias pessoas viram." Henrique levantou a mão pedindo calma. "Bruno, entendo sua perspectiva, mas preciso lhe dizer que Ricardo apresentou uma versão bem diferente dos fatos." Foi então que Ricardo jogou sua carta mais devastadora. "Henrique, infelizmente preciso informar que Bruno tem demonstrado instabilidade emocional que compromete sua performance profissional. Além disso,
Descobri irregularidades em alguns de seus relatórios que sugerem incompetência ou até mesmo desonestidade. A acusação era completamente falsa, mas colocava Bruno numa posição defensiva. Que irregularidades? Perguntou Bruno, surpreso pela acusação. Ricardo abriu uma pasta e retirou documentos que Bruno reconheceu como alguns de seus relatórios recentes, mas com alterações que ele jamais havia feito. Estes números não batem com os dados originais que você me forneceu. Ou você cometeu erros graves de cálculo, ou deliberadamente alterou informações. A armadilha estava completa. Ricardo havia preparado evidências falsas para sustentar uma possível demissão por justa causa, protegendo-se das acusações de assédio ao mesmo tempo em que destruía a credibilidade profissional de Bruno. Henrique, esses documentos foram adulterados, disse Bruno, sua voz carregada de indignação. Eu jamais entregaria relatórios com esses erros. Bruno, disse Henrique com tom paternal, sei que você está passando por um momento difícil, mas preciso considerar a estabilidade da empresa. Ricardo é um profissional experiente, com excelentes referências. Não posso ignorar evidências concretas de problemas em seu trabalho. A defesa do filho do proprietário para seu apadrinhado político estava selando o destino de Bruno. E quanto às denúncias das funcionárias? Perguntou Bruno, jogando sua última cartada. Várias mulheres confirmaram o comportamento inadequado dele. Ricardo sorriu friamente. Henrique, infelizmente funcionárias podem ser influenciadas por colegas descontrolados. Bruno provavelmente as convenceu a corroborar sua versão para se proteger das acusações de incompetência profissional. A manipulação psicológica era perfeita. Ricardo estava usando a própria denúncia coletiva das mulheres como evidência de que Bruno havia orquestrado uma campanha difamatória para encobrir seus próprios problemas profissionais. Henrique parecia convencido pela lógica distorcida, balançando a cabeça com expressão preocupada. Bruno, vou ser direto com você, disse Henrique finalmente. Preciso que você tire alguns dias para refletir sobre esta situação. Vou suspender você temporariamente enquanto investigamos todas essas alegações. A suspensão era o primeiro passo para uma demissão por justa causa, e todos na sala sabiam disso. E Camila? Perguntou Bruno, temendo pela segurança profissional de sua namorada. Camila permanecerá trabalhando normalmente, respondeu Henrique, mas espero que ela também reflita sobre como esta situação toda começou. A ameaça indireta estava clara. Camila deveria se retratar ou enfrentaria consequências similares. Bruno saiu da reunião com uma mistura de raiva e desespero. Sua estratégia de confronto direto havia se voltado contra ele de forma devastadora. Ricardo não apenas havia antecipado sua jogada, mas também havia preparado um contra-ataque que transformava o assediador na vítima e as vítimas em conspiradoras. Quando comunicou a suspensão para Camila, ela ficou visivelmente abalada. Ele conseguiu virar a situação completamente, murmurou ela, lágrimas se formando em seus olhos. Agora você é o vilão da história, e eu sou a namorada influenciável que foi manipulada. A eficiência da manipulação de Ricardo era ao mesmo tempo impressionante e aterrorizante. Durante os dias seguintes, Bruno permaneceu em casa remoendo a derrota e planejando seus próximos passos. Sabia que uma simples negação não seria suficiente para reverter a situação. Precisaria de evidências concretas do comportamento de Ricardo e, mais importante ainda, de aliados dentro da empresa dispostos a se expor para apoiá-lo. Foi durante essa reflexão forçada que Bruno se lembrou dos documentos que havia encontrado na impressora semanas antes, aqueles que sugeriam irregularidades financeiras nos contratos de Ricardo. Se conseguisse provar que o gerente estava cometendo fraudes, isso poderia ser a chave para reverter toda a situação. Mas primeiro precisaria reunir evidências mais sólidas e, principalmente, convencer outras funcionárias a manterem suas denúncias apesar da pressão. A semana de suspensão terminou com Bruno mais determinado que nunca. Henrique havia conseguido uma vitória tática, mas a guerra estava longe de terminar. E Bruno começava a perceber que talvez a melhor forma de derrotar Ricardo não fosse através de confronto direto, mas sim expondo os aspectos de sua conduta que o próprio Henrique não poderia ignorar ou defender publicamente.
A 7ª feira da suspensão de Bruno foi marcada por uma reunião que ele jamais esperava que acontecesse. Camila havia organizado discretamente um encontro com outras funcionárias da Castilho Incorporações em uma cafeteria do centro de Florianópolis, longe dos olhos vigilantes da empresa. O local escolhido, uma pequena cafeteria próxima ao mercado público, oferecia a privacidade necessária para uma conversa que mudaria o rumo de toda a situação. Fernanda foi a primeira a chegar, seguida por outras 6 funcionárias que haviam presenciado ou sofrido comportamentos inadequados de Ricardo Moreira. Entre elas, estavam mulheres de diferentes departamentos e idades, unidas pela experiência comum de assédio e pela determinação crescente de não permitir que Bruno fosse sacrificado para proteger o agressor. Não podemos deixar que Ricardo destrua a vida profissional do Bruno enquanto continua nos assediando, disse Camila, iniciando a conversa que definiria a estratégia de resistência. Ele está usando a suspensão como exemplo para nos intimidar. Se não agirmos agora, nenhuma de nós estará segura. As outras mulheres concordaram, compartilhando histórias que criavam um padrão claro de comportamento predatório sistemático. Fernanda revelou detalhes perturbadores sobre as investidas de Ricardo. Ele me chamou em sua sala na quinta-feira passada e disse que minha situação como mãe solteira era vulnerável e que ele poderia me ajudar se eu fosse mais flexível com horários e disponibilidade pessoal. A chantagem emocional estava escalando, usando a necessidade financeira dela como arma de coerção. Outras funcionárias compartilharam experiências similares, convites inadequados para jantares, comentários sobre aparência física durante reuniões profissionais e ameaças veladas de rebaixamento ou demissão para quem não demonstrasse espírito colaborativo. O padrão era consistente e claramente planejado para explorar vulnerabilidades específicas de cada mulher. A revelação mais impactante veio de uma ex-funcionária que havia trabalhado com Ricardo em sua empresa anterior em São Paulo. Ele fez a mesma coisa lá, contou ela por telefone, pois havia se mudado para o Rio Grande do Sul. 3 mulheres denunciaram, mas ele tinha proteção política. Acabamos sendo demitidas por incompatibilidade com a cultura empresarial. A informação confirmava que o comportamento de Ricardo não era impulsivo, mas um padrão calculado e repetitivo. Durante a reunião, Camila propôs uma estratégia coordenada. Vamos documentar tudo formalmente e apresentar uma denúncia coletiva. Individualmente, podemos ser questionadas ou desacreditadas, mas juntas será muito mais difícil ignorar nossas alegações. A proposta foi aceita unanimemente, mas todas sabiam dos riscos envolvidos. O grupo decidiu criar um arquivo compartilhado em nuvem, onde cada uma documentaria detalhadamente suas experiências, incluindo datas, horários, testemunhas e evidências como mensagens de WhatsApp. Fernanda se ofereceu para coordenar a documentação, usando suas habilidades organizacionais desenvolvidas na área de logística. Enquanto isso, Bruno utilizava seus dias de suspensão para investigar mais profundamente as atividades financeiras suspeitas de Ricardo. Usando contatos de outros analistas de projetos em empresas concorrentes, ele descobriu que várias propostas comerciais da Castilho Incorporações haviam chegado às mãos de competidores com informações que deveriam ser confidenciais. A descoberta mais significativa veio através de um antigo colega de faculdade que trabalhava na empresa rival. Bruno, é estranho, mas nossa empresa ganhou 3 licitações nas últimas semanas com propostas que pareciam customizadas especificamente para superar as da Castilho, como se alguém nos tivesse dado informações privilegiadas sobre os valores e estratégias de vocês. Essa informação confirmou as suspeitas de Bruno sobre vazamento de informações confidenciais. Ricardo não estava apenas assediando funcionárias, estava comprometendo a competitividade da empresa através de atividades que beiravam a espionagem industrial. O aspecto financeiro da traição poderia ser o elemento que finalmente sensibilizaria Henrique Castilho. Durante o fim de semana, Bruno e Camila se reuniram novamente com o grupo de funcionárias para consolidar suas descobertas. A documentação coletada pelas mulheres era impressionante. Mensagens de WhatsApp inadequadas,
e-mails com convites suspeitos, relatórios de reuniões onde comentários inapropriados foram feitos e testemunhos de colegas que presenciaram situações constrangedoras. Temos evidências suficientes para sustentar uma denúncia formal, concluiu Fernanda após revisar todo o material. Mas precisamos estar preparadas para as retaliações. Ricardo não vai aceitar isso passivamente. Todas sabiam que estavam arriscando suas carreiras, mas a alternativa era continuar vivendo em um ambiente de trabalho tóxico e permitir que Bruno fosse injustamente sacrificado. A estratégia final incluía não apenas a denúncia de assédio, mas também a apresentação das evidências de vazamento de informações confidenciais. Henrique pode tentar minimizar as acusações de assédio, alegando que são questões pessoais, observou Camila. Mas ele não pode ignorar evidências de que Ricardo está prejudicando financeiramente a empresa da família. O grupo decidiu agendar uma reunião formal com Henrique Castilho para a terça-feira seguinte, dando-lhe tempo suficiente para analisar toda a documentação antes do encontro. Cada funcionária assinaria a denúncia coletiva, assumindo publicamente sua posição e eliminando qualquer possibilidade de negação ou minimização dos fatos. Bruno se sentia simultaneamente orgulhoso e preocupado com a coragem demonstrada pelas colegas. "Vocês estão arriscando muito por mim", disse ele durante a reunião. "Não", corrigiu Fernanda, "estamos fazendo isso por todas nós. Você apenas foi corajoso o suficiente para dizer em voz alta o que todas estávamos pensando." A semana terminava com uma sensação de esperança cautelosa. O grupo havia se transformado de vítimas silenciosas em uma força organizada de resistência. Ricardo Moreira, que acreditava ter vencido a batalha com a suspensão de Bruno, estava prestes a descobrir que havia subestimado drasticamente a determinação e a inteligência das mulheres que tentara intimidar e explorar. A segunda-feira marcou o retorno de Bruno ao escritório, mas não nas condições que Ricardo Moreira esperava. Em vez de um funcionário derrotado e submisso, Bruno chegou acompanhado de uma estratégia cuidadosamente planejada e evidências que transformariam completamente o equilíbrio de poder na Castilho Incorporações. A documentação coletada durante sua suspensão estava prestes a detonar uma bomba que Ricardo jamais imaginara estar sendo preparada. Henrique Castilho havia marcado a reunião para as 10 horas, inicialmente apenas com Bruno, para discutir seu futuro na empresa. No entanto, 1 hora antes do encontro, Camila entregou à secretária Dona Maria um envelope lacrado contendo a denúncia coletiva assinada por 8 funcionárias, acompanhada de um pendrive com todas as evidências digitais compiladas durante a semana anterior. Quando Bruno entrou na sala de reuniões, encontrou não apenas Henrique, mas também seu pai, o patriarca da família Castilho, um homem de 70 anos cuja presença por si só indicava a gravidade da situação. Ricardo estava presente, mas sua expressão confiante da semana anterior havia sido substituída por uma tensão visível que ele tentava disfarçar com sorrisos forçados. "Bruno", iniciou Henrique, "antes de discutirmos sua situação, preciso abordar algumas alegações muito graves que chegaram ao nosso conhecimento." O tom formal indicava que a reunião tomaria rumos bem diferentes dos que Ricardo havia planejado. O patriarca observava em silêncio suas décadas de experiência empresarial, permitindo-lhe ler as entrelinhas da situação. Henrique abriu o envelope e começou a ler a denúncia coletiva em voz alta. À medida que os nomes das signatárias e suas alegações específicas eram apresentados, a cor do rosto de Ricardo mudava gradualmente do bronzeado artificial para um tom pálido preocupante. 8 funcionárias assinaram este documento, observou Henrique, incluindo algumas que trabalham aqui há mais de 5 anos. A primeira reviravolta veio quando Henrique conectou o pendrive ao computador da sala e começou a projetar as evidências na tela. As mensagens de WhatsApp enviadas por Ricardo para diferentes funcionárias criavam um padrão inegável de assédio sistemático. "Ricardo", disse o patriarca com voz grave, "você pode explicar estes comportamentos?" Ricardo tentou sua estratégia de negação. "Senhor Castilho, estas mensagens foram tiradas de contexto. São conversas profissionais normais que estão sendo interpretadas maliciosamente
por funcionários descontentes. Mas a quantidade e a consistência das evidências tornavam essa defesa cada vez mais implausível. A segunda reviravolta foi ainda mais devastadora. Bruno apresentou suas descobertas sobre o vazamento de informações confidenciais, mostrando como propostas da empresa haviam chegado às mãos de concorrentes com detalhes que apenas alguém com acesso interno poderia conhecer. Ricardo tem usado informações privilegiadas para negociar com empresas rivais, declarou Bruno, projetando na tela os documentos que havia fotografado semanas antes. O impacto desta revelação no patriarca foi imediato. 70 anos construindo a reputação familiar no mercado imobiliário de Florianópolis não permitiam tolerância alguma para a traição financeira. Ricardo, disse o velho Castilho com voz controlada, mas ameaçadora, você está vendendo informações da minha empresa? A defesa de Ricardo desmoronou completamente. Confrontado com evidências financeiras concretas, ele não conseguiu manter a compostura que havia demonstrado diante das acusações de assédio. Senhor Castilho, posso explicar. São apenas consultorias paralelas que não prejudicam a empresa. A admissão parcial foi o suficiente para selar seu destino. Henrique interrompeu qualquer tentativa de justificativa. Ricardo, você está dispensado de suas funções a partir deste momento. Nossa equipe jurídica entrará em contato sobre as questões financeiras envolvidas. A demissão por justa causa era apenas o primeiro passo. As implicações legais e financeiras estavam apenas começando. O momento mais surpreendente veio quando o patriarca se dirigiu diretamente a Bruno. Jovem, você demonstrou coragem e lealdade à empresa ao expor estes problemas. Assumirá as funções de gerente de operações temporariamente enquanto reestruturamos o departamento. A promoção inesperada deixou Bruno momentaneamente sem palavras. Ricardo ainda tentou uma última cartada. Henrique, você está cometendo um erro. Bruno orquestrou tudo isso porque não aceita autoridade, mas foi interrompido pelo patriarca. Ricardo, você tem 5 minutos para recolher seus pertences pessoais. A segurança o acompanhará até a saída. Enquanto Ricardo era escoltado para fora do edifício, as funcionárias que haviam assinado a denúncia coletiva foram chamadas uma a uma para reuniões individuais, onde receberam garantias de que não sofreriam retaliações. Henrique e seu pai reconheceram publicamente que a empresa havia falido em proteger suas funcionárias e se comprometeram a implementar políticas mais rigorosas contra assédio. A transformação no ambiente de trabalho foi imediata e palpável. Os corredores voltaram a ecoar conversas animadas. A mesa de sinuca foi reativada e até mesmo as plantas ornamentais pareciam mais viçosas. Funcionários que há meses caminhavam com cabeças baixas agora sorriam abertamente e participavam ativamente das discussões de projetos. Fernanda, em particular, experimentou uma mudança dramática. Livre da pressão constante e das humilhações públicas, ela rapidamente demonstrou toda a sua competência profissional, que havia sido ofuscada pela perseguição. Sua expertise em logística foi finalmente reconhecida com uma promoção para coordenadora do departamento. A semana terminou com uma reunião geral, onde Henrique apresentou as novas políticas empresariais, incluindo canais anônimos de denúncia e treinamentos obrigatórios sobre assédio para todos os funcionários em posições de liderança. Esta empresa foi construída sobre valores familiares sólidos, declarou ele, e não permitiremos que ninguém comprometa esses princípios novamente. Bruno observava tudo isso da sua nova sala, ainda processando a rapidez com que os eventos se desenrolaram. Em apenas uma semana, havia passado de funcionário suspenso a gerente de operações, uma ascensão que jamais imaginara possível. Mas sabia que a verdadeira vitória não era sua promoção, e sim a criação de um ambiente onde Camila, Fernanda e todas as outras colegas poderiam trabalhar com dignidade e respeito. A investigação sobre as atividades financeiras de Ricardo estava apenas começando, mas as evidências iniciais sugeriam perdas significativas para a empresa. O departamento jurídico da Castilho Incorporações estava preparando não apenas uma ação civil por danos, mas também considerando denúncias criminais por espionagem industrial. O ex-gerente, que acreditava ter vencido a batalha,
descobria agora que havia perdido não apenas o emprego, mas possivelmente sua liberdade. O 9º mês trouxe revelações que ninguém na Castilho Incorporações estava preparado para enfrentar. A investigação financeira sobre as atividades de Ricardo Moreira, conduzida por uma empresa de auditoria contratada especialmente para o caso, descobriu um esquema de corrupção muito mais elaborado e prejudicial do que qualquer um havia imaginado. O que começara como suspeitas de vazamento de informações se revelou uma operação sistemática de sabotagem econômica. Bruno, agora estabelecido em sua nova posição como gerente de operações, foi convocado para uma reunião extraordinária com toda a diretoria da empresa. O patriarca Castilho, Henrique e 3 advogados especializados em crimes corporativos estavam presentes, suas expressões graves indicando a magnitude das descobertas. Bruno, disse o patriarca, precisamos de sua ajuda para entender completamente a extensão dos danos causados por Ricardo. Os auditores haviam descoberto que Ricardo não se limitava a vender informações para concorrentes. Ele havia criado uma empresa de consultoria fictícia, através da qual recebia pagamentos de rivais da Castilho Incorporações em troca de dados privilegiados sobre licitações, propostas de clientes e estratégias de expansão. O valor total desviado nos 8 meses de sua gestão superava R$300 mil. Mais grave ainda, continuou o advogado principal, ele sabotava deliberadamente projetos da empresa para beneficiar clientes de sua consultoria paralela. Pelo menos 4 contratos importantes foram perdidos devido a informações vazadas estrategicamente. A traição financeira havia causado danos que iam muito além do valor monetário direto, comprometendo a reputação da empresa em licitações futuras. Bruno analisou os documentos apresentados pelos auditores, reconhecendo padrões que agora faziam sentido. Várias decisões aparentemente profissionais de Ricardo haviam sido, na verdade, atos de sabotagem calculada. Ele mudava cronogramas propositalmente para atrasar nossas entregas, observou Bruno, sempre alegando questões técnicas que eu sabia serem irrelevantes. A descoberta mais perturbadora foi que Ricardo havia tentado recrutar outros funcionários para seu esquema. Conversas interceptadas em seu telefone corporativo revelavam tentativas de aliciar analistas júniores com ofertas de participação nos lucros de sua consultoria fantasma. Felizmente, nenhum funcionário havia aceitado as propostas, mas a tentativa demonstrava a ambição de expandir sua rede de corrupção. Durante essa investigação, algo inesperado aconteceu que mudou completamente a perspectiva de Henrique sobre toda a situação. Seu próprio pai, o patriarca da família, revelou ter recebido informações anônimas sobre o comportamento de Ricardo semanas antes da festa junina. Recebi cartas anônimas relatando problemas com Ricardo, admitiu o velho Castilho, mas escolhi acreditar no histórico profissional dele, em vez de investigar adequadamente. Por que não me disse nada na época? Perguntou Henrique, visivelmente perturbado pela revelação. Porque queria proteger você da acusação de ter indicado alguém inadequado para a empresa, respondeu o patriarca. Foi um erro de julgamento que quase custou a integridade da nossa empresa familiar. A honestidade tardia do patriarca criou um momento de reflexão profunda sobre hierarquias e comunicação familiar. A investigação também revelou que várias das funcionárias que denunciaram Ricardo haviam tentado canais internos antes da festa junina, mas suas queixas haviam sido minimizadas ou arquivadas sem investigação adequada. Fernanda havia protocolado uma reclamação formal 3 semanas antes da festa, disse o advogado, mas o documento nunca chegou à diretoria. Essa descoberta levou a uma reformulação completa dos processos internos da empresa. Henrique implementou um sistema de denúncias que reportava diretamente à